Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, que é um capítulo muito conhecido, que você já ouviu muitas mensagens acerca desse texto, mas eu quero ler apenas a primeira parte desse texto. Na verdade, eu quero ler com os irmãos só o versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25, onde Jesus fala da ansiedade, onde Jesus fala da ansiosa. Na minha Bíblia o título é A Ansiosa Solicitude pela Vida. A famosa ansiedade, né? Que é o mal do século, que é difícil a gente fugir dela, é difícil a gente evitar, mas a gente precisa saber como lidar com ela quando ela chega. Talvez não dê para você evitar ficar ansioso. É como a Bíblia diz sobre a ira, né? Sobre o medo. Às vezes não dá para a gente evitar o medo, às vezes não dá para a gente evitar a ira, mas a Bíblia nos dá a receita de como lidar com esses sentimentos, de como lidar com essa situação. Então, mesmo quando vem a ansiedade, Jesus está dizendo, não é para ficar ansioso, mas quando vem essa ansiedade, Ele nos dá aqui a receita. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Amém, queridos? Deus falou comigo muito durante esse processo, nesse texto, e eu sempre fui uma pessoa que deu valor àquilo que de fato tem valor. Deus me ensinou isso desde cedo, a olhar e a valorizar aquilo que de fato importa. Mas mesmo assim, Deus trouxe na nossa casa, na nossa vida, uma grande lição. E a pergunta, né? A pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite é: o que de fato é mais importante na sua vida? Jesus aqui está dizendo, não fique ansioso pelas coisas básicas, pelas necessidades básicas e que são importantes. Jesus não está dizendo que não é importante. Só que Ele está fazendo aqui um comparativo. Ele está dizendo, será que a vida não é mais importante do que tudo isso? Será que a vida não é mais importante do que, como ele diz aqui, do que as vestes, do que o alimento? Quantas vezes nós corremos, né? Todos nós aqui trabalhando, lutando para melhorar, para crescer, para avançar, e nada disso é pecado. Não é pecado você querer uma vida melhor, você querer crescer, progredir, conquistar. Mas o que Jesus nos chama aqui, a uma reflexão do que de fato importa. O que de fato importa é a vida. A vida é mais importante do que tudo isso. E ali, quando você entra numa situação como essa que nós vivemos, eu sinceramente, eu não sabia o que fazer, porque nós, quando fizemos a tomografia do pastor, imediatamente, né, o rapaz que fez a tomografia, ele disse, olha, vá agora procurar o médico, deu a orientação, quem a gente devia procurar, vá agora. E nós fizemos tudo isso muito rápido. O médico, olha, você vai tomar agora essas medicações e você vai levar ele agora lá na UPA. Tudo foi muito rápido e aquilo foi me dando, eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que é tão grave assim? E é interessante que eu não recebi, né, não houve uma opção, olha, você quer internar ou não, isso não existe, né? O médico sabe, olha, tem que levar agora. Eu lembro que eu falei para o doutor Márcio assim, eu disse, doutor, ele já tomou as medicações, então posso deixar para levar ele amanhã? Ele disse, não, é para levar ele agora, eu preciso vê-lo agora. Só que, na verdade, já era para deixar ele lá internado na UPA, né? Ele não quis me dizer, porque sabia que eu também estava fragilizada, ainda passando pelo processo da enfermidade também. Então, ele fez de uma forma muito sábia. E aí foi quando eu levei o pastor para lá. E tudo é tão rápido que você sente, é como se a vida vai saindo, né? A vida daquela pessoa vai saindo do seu controle. Você não tem mais, você não tem a quem recorrer, você não tem o que fazer a não ser clamar ao Senhor. E o que eu vi ali, o pastor, ele tem a experiência dele, do que ele viveu e que ele vai compartilhar, mas eu tive a experiência de ficar totalmente incapacitada, impotente diante da situação, porque eu vi ali o que era mais importante se esvaindo. Porque quando eu cheguei lá na UPA com o pastor, a médica já entrou com ele, eu pensei na minha cabeça, eu não entendo nada dessas coisas de medicina, de como é que funciona no hospital, na UPA, eu não sei nada. Eu fui na UPA pela primeira vez agora, né, nesse processo, nunca tinha ido, não sabia nem onde era. E quando
quando a médica levou ele para dentro, eu pensei, né, que era só para fazer uma avaliação. E ali ela disse, ela já voltou, ele já não veio mais, eu já fiquei apreensiva. Ela disse, olha, ele vai ficar, ele está um pouquinho cansado. Eu disse, mas ele não estava cansado. E ela disse, mas é o processo, ele está com comprometimento de pulmão importante, ele vai ter que ficar. Eu digo, mas... E eu comecei a barganhar, eu disse, doutora, mas não dá para eu levar para casa, não dá para eu arrumar esse oxigênio, fazer alguma coisa? Ela disse, não, de jeito nenhum, ele não pode sair daqui. E ali você vê que você perde totalmente o controle das coisas. E ali eu comecei a perceber o quão a nossa vida é o mais importante. Naquele dia ali, em todo esse processo, todos os dias que se sucederam, nós percebemos, não só eu, mas a minha família, nós, o pastor ainda mais, ele tem a experiência do que viveu, né? A gente estava ali no entorno, vivendo uma outra situação, mas a gente percebe nesses dias, quando você passa por uma prova como essa, você percebe que isso que Jesus disse é a mais pura verdade. A vida é o mais importante. Nada, sabe, não vale a pena você correr atrás das coisas e abandonar aquilo que é mais importante. Às vezes existem pessoas, existem famílias que estão destruídas, mas estão financeiramente ou profissionalmente prósperas. Todo mundo vai crescendo, todo mundo vai avançando, mas aquele amor, aquela harmonia, aquele lar já não existe mais porque não há tempo. As coisas, como Jesus disse na parábola do semeador, as coisas do mundo vão tomando tanto tempo, vão entrando na nossa vida de um jeito que a gente vai esquecendo dos momentos importantes, a gente vai esquecendo daquele almoço em família, a gente vai esquecendo de fazer uma ligação, a gente vai esquecendo de uma conversa, a gente esquece de valorizar cada momento. Eu sempre me preocupei muito com isso, e eu falei para o pastor quando ele saiu da internação, eu perguntei muito a Deus porque Ele estava permitindo a gente passar por isso, porque eu disse a Deus, Deus, eu nunca valorizei mais as coisas do que as pessoas, eu nunca valorizei os meus projetos, os meus sonhos, mais do que a minha família, pelo contrário, eu sempre estou disposta a abrir mão de tudo pela minha família. Eu não tinha a mínima cabeça durante aquele processo para pensar em outra coisa que não fosse o pastor, que não fosse o cuidado com ele. Então nós precisamos entender, nós precisamos refletir o que é mais importante na nossa vida. O que é que vale mais? Será que vale a pena a gente andar ansioso, a gente se frustrar porque alguma coisa, algum projeto deu errado, porque algumas coisas não aconteceram como a gente gostaria? Hoje eu ouvi o pastor Josué Gonçalves, até postou um videozinho rápido, e ele disse assim, muitas vezes a depressão, ela é causa de frustração, porque você coloca uma expectativa em algum projeto, em alguma ideia, de repente você quer ter um pouco mais do que você tem, você gostaria de estar mais longe, você gostaria de estar avançando mais, conquistando mais, mas aquilo de repente não acontece do seu jeito, no seu tempo, é aquele concurso que você não passou, é aquela faculdade que você ainda não conseguiu entrar, é aquele emprego que ainda não veio, e isso começa a gerar essa ansiedade, e aí vem a depressão. E é verdade, porque nós colocamos a energia nessas coisas. E o que Jesus está dizendo é que a vida é mais importante do que todas as coisas. A sua família é mais importante do que o seu trabalho. A sua comunhão com Deus é mais importante do que o dinheiro. Estar vivo, estar bem com a sua família, a saúde é mais importante do que qualquer conquista material, do que qualquer conquista profissional que você venha a ter. E eu volto a dizer, não é pecado nada disso. Não é pecado avançar, não é pecado conquistar. Pelo contrário, a Bíblia diz que isso é dom de Deus. É presente de Deus. Ele quer fazer coisas grandes, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Mas o que de fato importa? O que é mais importante? E nesses dias essa foi a maior lição. É como, eu posso dizer como Jó, né? Parafrasear Jó. Eu posso dizer que eu já pensava assim. Eu já pensava, olha, eu sei que a minha família, que a minha comunhão com Deus, que a minha vida, que está aqui é mais importante do que as coisas. Mas agora eu passei por uma situação onde eu provei que de fato nada é mais importante do que a vida. Porque nada é pior. Eu tenho certeza que eu não estou falando aqui
e sou a única a passar por isso. Eu tenho certeza que nós temos pessoas aqui que já passaram por situações iguais ou até muito mais traumáticas, muito mais difíceis. Quando você está com uma pessoa internada, quando você tem um parente que está numa situação difícil, o que antecede tudo isso, esse momento, essa agonia, esse desconhecimento, essa falta de controle da situação é terrível, porque você não sabe, você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você não sabe o que fazer para que aquela situação seja estancada, seja estacionada, e você só tem o Senhor a quem recorrer. A gente diz assim, só tem o Senhor, mas Ele é o tudo, Ele é o mais importante. Mas nós, por causa da nossa fraqueza, da nossa humanidade, a gente se sente sozinho, a gente se sente assim. Eu parecia que eu não tinha chão, E eu disse, meu Deus, será que existe uma possibilidade de tudo dar errado, da gente não conseguir trazer Eufrates de volta? Será que existe essa possibilidade? Eu não falava, eu não conseguia pensar. Quando vinha o pensamento, eu tentava jogar aquele pensamento fora. Eu tinha medo até de pensar, de tão apavorada que eu fiquei, porque eu sei o quanto essa situação é complicada. Mas isso tudo vem para nos ensinar, a vida é mais importante. Eu lembro que quando ele recebeu alta, foi a melhor ligação que eu recebi na minha vida. Foi a melhor ligação. Quando o doutor Vinícius ligou e disse, se identificou, perguntou quem eu era, ele disse, pode vir buscar o seu esposo, ele está de alta. E eu fiquei, a minha perna tremia, eu não sabia o que era que eu ia fazer. Eu não sabia, eu disse, o que é que eu faço, doutor? Eu não sei, eu nunca passei por isso. Como é? Eu tenho que levar uma roupa primeiro e depois ele, não, você já traz a roupa e já fica esperando. E foi a melhor notícia, o melhor telefonema. E o pastor, quando ele recebeu alta, mas ele estava ainda, quem estava lá com a gente viu, ele ainda estava muito debilitado, ele ainda estava fisicamente, né, estava bem, ele perdeu o tônus muscular, ele disse, meu Deus, só estou o couro e o osso. E os irmãos que estavam lá viram que ele estava ainda muito cansado, foi dificuldade para entrar no carro ainda, o pastor Fernando dirigindo ali, viu a dificuldade que foi para poder ele entrar no carro, e ele ainda muito cansado, irmãos, e ele ficava, amor, eu estou dando trabalho para você, né? Eu disse, amor, não está dando trabalho nenhum, esses são os melhores dias da minha vida, poder cuidar de você, poder dar banho em você, poder fazer comida para você, porque esse homem agora está comendo, irmãos. Abriu o apetite desse homem, eu não sei o que foi que aconteceu, que é assim, ó, de hora em hora igual a telecena. Ele agora, e as pessoas perguntam para mim, dizem assim, eita pastora, como é que está? Eu disse, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e está mesmo, eu estou falando de verdade. A gente, não é só a questão da alta, mas você sai ali do hospital, mas tem todo o processo dos horários de remédio, tudo. Tanto o pastor quanto eu, os horários de dormir ainda não foram organizados, né? Ainda não voltaram ao normal. Eu estou dormindo assim, muito pouco, né? Mas, irmãos, é uma felicidade tão grande que você não pode imaginar. Tudo que eu faço, nunca mais eu cuidei das minhas coisas, nunca mais eu tive tempo para fazer as minhas coisas, mas eu estou tão agradecida ao Senhor por tudo isso, eu estou tão agradecida. Eu lembro que nos primeiros dias que ele não aguentava ficar de pé para tomar banho, né? E eu fui dar banho nele, ele disse, eu sou um nenenzinho agora. Eu disse, agora você é o meu nenenzinho que eu vou cuidar. E eu fazia aquilo, mas eu fazia com tanto carinho, eu fazia isso com tanta gratidão a Deus. Meu coração só tinha gratidão ao Senhor por tudo aquilo. E mesmo eu saindo, porque nós tivemos, nós fomos acometidos no mesmo período, né? Porque tem isso, casamento é isso, é na saúde e na doença, né, Sandro e Amanda? Não é assim? Um pega, o outro pega também, não tem jeito. Né? E mesmo eu também estando em processo de recuperação, mas irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, eu posso falar por mim, depois o pastor vai falar por ele, são os melhores dias da minha vida, porque nada é mais importante do que ter o pastor agora com saúde, restaurado, evoluindo a cada dia. Nada me importa, sabe? Nada me importa. Eu lembro que eu estava no início
de um processo de gravação, de produção de uma nova música. E quando aconteceu tudo isso, eu deixei tudo para lá. Eu não quis saber de nada, mas o Tiago é uma pessoa, é um irmão que eu tenho, não é um produtor musical, é um irmão. E ele disse, eu não vou parar, eu vou continuar aqui a produção. E quando foi ontem, aí ele disse, Marilyn, a música está pronta praticamente, eu só vou colocar o back e você já vai colocar a voz assim que você se recuperar. Mas, irmãos, a minha cabeça foi desligada totalmente de qualquer coisa, de qualquer projeto, sabe, de qualquer coisa pessoal, porque eu vivi essa palavra. Nada é mais importante do que a vida. Então vamos valorizar cada minuto com as pessoas que nós amamos. Não vamos reclamar. Às vezes a gente reclama, né, reclama tanto de alguma coisa que não está do nosso jeito, mas de repente vem uma situação como essa para nos mostrar o quanto é importante a vida. E eu vi, né, agora eu posso dizer na pele, como já disse, eu agora conheço Deus de fato, agora eu posso dizer que esse versículo se cumpriu na minha vida de fato. A vida é mais importante do que tudo. Eu vou continuar sonhando, eu vou continuar projetando, eu vou continuar trabalhando, vou sonhar, vou projetar, mas jamais a vida vai ficar em segundo plano. Jamais a minha família vai ficar em segundo plano. Eu estou vivendo dias, eu estou como o texto lá do Salmo. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Cada comida que eu preparo para o pastor, eu lembro que nos primeiros dias, quando ele chegou, quando ele comia, dava o cansaço, né, amor? Ele dizia, eu preciso deitar. E escurecia a vista, e todo aquele processo, né, do pós. E hoje eu vejo ele sentar à mesa, comer, conversar, e eu fico ali, Deus, muito obrigada, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E eu tenho dito, e a minha oração é que todas as pessoas que estão passando por esse momento, que elas também sejam alcançadas por essa misericórdia que nos alcançou, que alcançou os irmãos que estão aqui nessa noite. Porque, como eu disse domingo, não existe mérito nisso. Não é por causa das nossas obras, porque todos nós temos erros, temos pecados, temos defeitos, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nós temos feito isso, amados, orando por todos aqueles que estão precisando da cura, precisando de oração. A minha palavra nessa noite para você é uma pergunta: o que é mais importante? Eu posso dizer que para mim o mais importante é isso que Jesus disse. O mais importante é a vida. O mais importante é estar com a minha família. O mais importante é poder sentar à mesa e rir e poder comer a comida mais simples do mundo, mas estar ali com todo mundo. Isso é o mais importante. As outras coisas, é como Jesus disse, todas as outras coisas serão acrescentadas. E o que Deus tem para nós é grande, o que Deus tem para nós é extraordinário. Nós vamos continuar projetando, sonhando, mas é aquela coisa, a gente sonha, a gente projeta, mas o nosso coração precisa estar no lugar do verdadeiro tesouro, daquilo que de fato importa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé no nome de Jesus, que o Senhor aplique essa palavra no seu coração e que, assim como Deus falou comigo sobre o que é mais importante, que na sua vida também o mais importante seja aquilo que tem mais valor, aquilo que de fato o dinheiro não pode comprar, porque isso é o que tem valor. Existem coisas que têm preço, né? O que tem preço a gente pode comprar, mas o que tem valor é muito mais difícil da gente comprar com coisas materiais. Aquilo que tem valor de fato é o que importa. Então valorize, como uma das coisas que o pastor falou foi sobre a questão de valorizar o ar. Como ele teve falta de ar, ele disse como é difícil você não fazer uma coisa tão básica que é respirar, né? E a cada dia que ele conseguia respirar sozinho, a cada dia que ele conseguia abrir mais, né, os pulmões. Hoje nós começamos a fisioterapia e foi maravilhoso. E eu sei que o processo de cura vai ser muito rápido, mas isso nos ensina a valorizar o importante. Valorize a respiração. Valorize a sua saúde, valorize a sua vida. Deus chamou você para muitas coisas. Deus quer usar você em muitas coisas. Mas seja grato pelas coisas simples que muitas vezes passam imperceptíveis. Mas vamos valorizar
o pão de cada dia, vamos valorizar o ar que nós respiramos, vamos valorizar a companhia das pessoas preciosas que Deus colocou do nosso lado. Valorize sua família, valorize seus amigos, valorize a sua igreja, valorize seus irmãos, porque esse com certeza é um princípio de vida, de sabedoria, de bênçãos, de prosperidade. Amém, queridos?